Graça e paz, meu amado. Hoje eu tenho uma palavra vinda do nosso Senhor para abençoar a sua vida. O texto que nós iremos ler está no livro de João, no capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. E nesse texto ele retrata a cura de um cego de nascença. O texto sagrado diz o seguinte: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Amém? Meu amado, uma das crenças judaicas era de que a calamidade ou sofrimento eram resultados de algum grande pecado que a pessoa ou os pais haviam cometido. Mas Jesus, ele usa o sofrimento daquele cego para ensinar a respeito da fé. Atualmente, é comum as pessoas culparem Deus pelos acontecimentos ruins, por seus fracassos, desilusões e desgraças humanas, ou procurar algum pecado nas pessoas para justificar alguma doença ou aflições da vida, principalmente se for um servo de Deus, meu amado. Nós vivemos em um mundo caído, onde o bom comportamento nem sempre é recompensado e o mal nem sempre é punido. Nós podemos perceber o que o nosso país tem passado, quantas injustiças, né? Quando alguém está passando por um grande sofrimento, por uma provação em sua vida financeira, uma grave enfermidade, não falta quem julgue e condene a pessoa, afirmando que foi algum pecado ou que a pessoa está pagando por seus pecados. Mas será que é assim, meu amado? Não é assim. Quem pagou por todos os nossos pecados foi Jesus. Olha o que diz 1 Pedro 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Pode ser que a pessoa tenha cometido um pecado do tipo que gera consequências desastrosas. Muitos pecados, eles trazem consequências imediatas, outros não. Mas o sofrimento, ele não é sinônimo de rebeldia. Algumas vezes, o sofrimento, meu amado, é necessário para frear a vida de alguém que, se continuasse naquele ritmo, daquela maneira, provavelmente se afastaria até de Deus. Se Deus ele retirasse o nosso sofrimento sempre que pedíssemos, poderíamos segui-lo por conforto e conveniência, não por amor e devoção a Ele. A palavra nos diz que no mundo nós teremos aflições, nós passaremos pelas aflições da vida. Este homem cego,
e sua cura milagrosa foi um sinal de Deus, meu amado, que manifestou sua obra redentora ao mundo. Olha o que diz o versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Algo maravilhoso aconteceu na vida daquele homem. Jesus, ele ia passando e o viu. Não foi este homem que clamou por Jesus ou pediu socorro a ele, mas foi Jesus que o viu no seu estado de cegueira e sofrimento. Amado, Jesus, ele nos vê. Você pode estar passando por uma luta, por uma grande tempestade na vida, pode estar enfrentando uma grave enfermidade ou em alguém de sua família. Mas deixa eu te falar uma coisa muito séria. Em meio à multidão, Jesus te vê, meu amado. Jesus, ele viu aquele cego. Jesus conhece o teu sofrimento. Jesus, ele se interessa em te dar a vitória. Jesus quer que você dê o primeiro passo em direção a ele. Olha o que diz Mateus 11, dos versículos 28 ao versículo 30. Jesus faz um convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem coisa que só Deus pode fazer, meu irmão. Você pode tentar soluções paliativas, mas somente Deus, o Espírito Santo de Deus, pode te encher de alegria, pode sarar as suas chagas e tirar o peso dos seus ombros. Aquele cego, ele já nascera assim, nunca havia visto a luz do sol e nem o rosto de nenhum ser humano, nunca tinha visto a beleza da criação de Deus. Atualmente, os cegos, eles podem aprender a ler e escrever, pois há o sistema Braille e várias outras tecnologias, mas no tempo de Jesus, os cegos não tinham valor algum. E nascendo cego, eram logo apontados como sendo castigados por pecados. Ele estava acostumado, meu amado, a se virar sem enxergar nada. Uma pessoa que não enxerga está limitada em muitas coisas na vida. Agora, olha o que diz Lucas 1, versículo 37. Pois nada é impossível para Deus. Jeremias 32, versículo 17 diz assim: Ó Eterno, meu Deus, Tu que fizeste os céus e a terra, com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido, nada é impossível para Ti. Esse é o Deus que nós servimos, meu amado. Nada é impossível para Deus, mas deixa eu te falar uma coisa, Ele só faz aquilo que é da vontade dEle. Nem sempre o que queremos ou pedimos está de acordo com a vontade de Deus. Ele nos conhece, meu amado. Muitas vezes você toma uma decisão na sua vida e nem pergunta se é da vontade de Deus. Muitas vezes você quer colocar os seus projetos em prática e nem pergunta se é da vontade de Deus. Muitas vezes você quer fazer uma viagem e nem pergunta se aquilo é da vontade de Deus. Olha o que diz 1 João 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Meu amado, se você está precisando de uma intervenção divina, saiba que Ele está à sua espera. Busque enquanto você pode. Busque enquanto você pode achá-lo. Vai chegar um tempo em que muitos vão procurar e não vão encontrar. O primeiro ponto que eu queria destacar nesse texto é o questionamento dos discípulos. Olha o que diz o versículo 2. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?
Nós, os seres humanos, somos assim mesmo, implacáveis. Julgamos o que não sabemos, condenamos com preconceitos, tratamos com indiferença, vemos multidões, meu amado, mas não enxergamos o cuidado que cada ser individualmente necessita. Muitas vezes não nos importamos com os outros, com nossos irmãos em Cristo, ou nos importamos somente com aqueles que nos agradam, mas Jesus, ele nos ordena a amar o próximo. Olha o que diz o versículo 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. A cegueira nesse homem não era causada por nenhum pecado hereditário. A cegueira nesse homem veio por causas naturais e não por causas do pecado do pai ou da mãe. Jesus, ele deixou claro a vontade de Deus nesse milagre, manifestar nele as obras de Deus. Aquele homem cego e sua cura milagrosa foi um sinal de Deus que manifestou sua obra redentora ao mundo. Jesus corrige a crença errônea dos discípulos de que toda doença grave ou calamidade é resultado de algum pecado. As aflições da vida, meu amado, são permitidas por causa de um propósito divino. Tudo está de acordo com a vontade de Deus. Existem pessoas escolhidas, dentre muitas, onde Deus manifesta a sua glória e o seu poder. Você, meu amado, é uma dessas pessoas que Deus escolheu para Ele manifestar as suas obras. Creia nisto. Durante todos os séculos, a razão oculta do sofrimento humano tem deixado os homens no embaraço. A razão da existência do sofrimento da humanidade, ela foi gerada pelo pecado, meu amado. Você precisa ter esta consciência. Deus, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para sofrer e morrer em nosso lugar, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. O toque de Jesus, ele cura a nossa alma e cura o nosso corpo. Olha o que Jesus diz em Lucas 4, dos versículos 18 ao versículo 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta é a missão de Jesus aqui na terra. O versículo 4 diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O termo dia refere-se à vida, ao passo que noite refere-se à morte. Os cristãos, eles têm a responsabilidade missionária de levar ao mundo a mensagem do Evangelho enquanto é dia, e não adiar a missão que tem recebido de Cristo. Muito menos apresentar desculpas e dificuldades pessoais, eclesiásticas ou financeiras. Meu amado, se você ficar de braços cruzados, nada vai mudar na sua vida. Você precisa ir e pregar o Evangelho às pessoas. Passamos uma só vez por este mundo. Se não fizermos aqui o que devemos e podemos fazer para Deus e para o próximo, não teremos outra oportunidade, meu amado. Olha o que diz o versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A obra de Deus, ela está fundamentada em Cristo como a luz do mundo, pois Ele veio da parte do Pai para trazer a verdadeira luz e a salvação aos seres humanos. Jesus,
é luz da parte de Deus que ilumina o caminho para a vida, assim como a coluna de fogo iluminava o caminho para os israelitas. João 8, versículo 12 diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem tem um encontro com Jesus, seus caminhos são iluminados pela luz da vida. Este cego encontrou-se com Jesus em Jerusalém e sua vida nunca mais seria a mesma. O segundo ponto que eu gostaria de destacar no texto é o seguinte: Jesus cura o cego. O versículo 6 diz assim: tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Meu amado, eu quero destacar duas virtudes manifestas neste milagre operado por Jesus. A primeira é a misericórdia de Jesus. Jesus viu este cego de nascença e teve misericórdia dele. Jesus sentiu a dor e o sofrimento deste cego. Jesus usou sua misericórdia e seu poder para curar. A misericórdia levava Jesus a operar em favor dos necessitados. Olha o convite de Jesus relatado em Hebreus 4,16. Achemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Cristo se compadece das nossas fraquezas, meu irmão. Podemos então nos achegar com confiança ao trono celestial, sabendo que nossas orações e petições são bem acolhidas e ouvidas por nosso Pai Celestial. Você precisa estar com sua vida aos pés de Cristo. Você tem que pedir perdão hoje pelos seus pecados. Jesus, ele só vai ouvir as suas orações se você pedir perdão pelos seus pecados. É chamado trono da graça porque dele flui o amor, flui o socorro, a misericórdia, o perdão, o poder divino, os frutos do Espírito e tudo o que precisamos em todas as circunstâncias. Olha o que diz o versículo: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Uma das maiores bênçãos da salvação é que Cristo agora é o nosso sumo sacerdote, meu irmão, conduzindo-nos até a sua presença pessoal, de modo que sempre podemos buscar ajuda nele. Você pode pedir. Vá para o seu quarto, meu amado. Fale em secreto com o nosso Deus. Conte a Ele o que você tem passado. Diga a Ele o que você tem necessitado. Ele está pronto para te ouvir. Meu amado, Jesus também, Ele teve misericórdia de mim e de você. Ele teve misericórdia daquele cego. Outra virtude que eu gostaria de destacar é a compaixão de Jesus. Jesus teve compaixão desse cego de nascença. A compaixão movia o coração de Jesus em favor dos necessitados. Quando Jesus ia passando, seus olhos se dirigiram para o homem cego. Os olhos de um homem soberbo, de um homem vaidoso, dificilmente iriam ver o homem cego, meu amado, nem notá-lo. Somente os olhos de um homem com misericórdia e compaixão iriam se voltar para aquele cego e para as multidões que ele curava. Olha o que diz Mateus 14, versículo 14.
E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Jesus era compassivo para com os que sofriam e, neste momento, não deixou de mostrar sua grande misericórdia e o seu amor. Nós somos alcançados pela compaixão e o amor de Cristo, meu amado. O terceiro ponto que eu queria destacar no texto é: Jesus faz prova de fé com o cego de nascença. Jesus, ele poderia ter colocado as mãos sobre os olhos do cego e orado por ele e o curado, mas ele não fez assim. Olha o que diz o versículo 6 e 7. Tendo dito isto, cuspiu na terra e, com a saliva, fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Jesus deixou uma parte para que o cego fizesse. Sabe para quê? Para ele mostrar a sua fé. Ele teria que ir até o tanque de Siloé e lavar os seus olhos. O homem, ele creu em Jesus, meu amado. Ele foi ao tanque de Siloé e se lavou. Para receber a bênção, meu irmão, é necessário crer. Em Hebreus 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O interessante é que o cego foi se lavar e voltou enxergando tudo. E aí começou uma confusão entre os vizinhos e as pessoas que o conheciam como cego, e agora ele estava vendo com perfeição. Eles perguntavam assim: como te foram abertos os olhos? Olha o que diz o versículo 11. Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. A obra estava completa. Aquele cego de nascença encontrou com Jesus e tudo mudou em sua vida. Ele voltou a enxergar, ele deixou de ser um mendigo, ele começou a caminhar livremente, ele viu a forma das pessoas, dos animais, das árvores e se converteu a Deus, meu amado. O versículo 38 do mesmo capítulo diz assim: então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. O nome de Jesus, meu amado, ele foi glorificado na cura daquele homem. Eu queria concluir essa palavra te falando o seguinte: por meio dessa cura, Jesus sinalizou a chegada do reino de Deus e a presença de sua salvação no mundo. Cristo, ele continua realizando seus sinais em nossos dias, sempre com o objetivo de que sua obra redentora seja visível a todos. Precisamos sempre pedir a Deus que remova o lodo que nos impede de ver o seu propósito. Muitas vezes você está na igreja e você está cego espiritualmente. Jesus, ele veio para que possamos ver, mas muitos, infelizmente, permanecem perdidos, em trevas, cegos, muito embora seus olhos funcionem muito bem. A obra de Deus na vida daquele homem não se resumia a fazê-lo voltar a enxergar. Era muito mais do que isso. Era uma mudança absoluta, completa e coroada com sua salvação. Não se sabe de mais nada da vida do cego curado por Jesus. O que se sabe é o suficiente para dizer que a manifestação da glória de Deus é uma mudança completa na vida de uma pessoa. Meu amado, você que está escutando essa palavra, não importa qual seja a sua dor, qual seja o seu sofrimento, muitas vezes as feridas da alma doem mais do que as doenças do corpo, mas Jesus é o único que cura o corpo, a alma e o espírito.
você precisa reconhecer Jesus como seu Salvador. E toda a cegueira da sua vida será curada, meu amado. Quanto mais nos aproximamos do Senhor Jesus, mais cresceremos espiritualmente. A palavra de Deus não só abre a nossa visão, como também nos oferece o mapa do tesouro que é a vida eterna juntamente com o Senhor Jesus. Meu amado, deixe Jesus abrir teus olhos e ouvidos para coisas que ainda não vistes ou ouvistes. Abra teu coração para sentir aquilo que você nunca sentiu, meu amado. Não se conforme com as coisas deste mundo. Não seja mais um do qual Satanás tem tirado a visão. Abra os olhos e veja a glória de Deus. Que Deus ele possa estar abençoando a sua vida. Que Deus possa estar abençoando a sua família. Reflita nessa palavra. Escute várias vezes para você entender bem o recado que o Senhor está te passando. Não perca tempo. Deixe Deus habitar na sua vida. Deixe Deus encher o seu coração de alegria, meu amado. Ele quer que você dê o primeiro passo, mas a decisão, ela é totalmente sua. Amém? Amados, divulguem o nosso canal. Nós precisamos que você divulgue o nosso canal, que você se inscreva neste canal para que possamos levar a mensagem do nosso Senhor, né? Muitas pessoas estão carentes, o mundo está carente de Cristo, o mundo precisa acordar enquanto é tempo. Nem sempre teremos a oportunidade de ouvir falar sobre Jesus. Que você possa ser abençoado por essa palavra e divulgue o nosso canal. Amém?